pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Moisés e a sarça ardente. Essa história, pessoal, está registrada no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. E muitas pessoas têm dificuldades de formalizar um sermão baseado nesse texto. Portanto, eu acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante. A história começa dizendo que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Isto nos faz entender que Moisés não tinha ovelhas. As ovelhas eram do sogro de Moisés, porque na verdade Moisés passou 40 anos, no deserto, mas esses 40 anos que Moisés passou no deserto dos midianitas, ele estava fazendo a transliteração do livro de Gênesis. Quando ele terminou o livro de Gênesis, a tradução, lógico, ele foi tomar conta das ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E a história vai dizer que naquele tempo houve uma seca, uma fome, e as ovelhas começaram a berrar de fome. E Moisés entendeu que era necessário tomar novas atitudes. E aqui dá para fazer algumas aplicações, não é verdade? De repente as ovelhas da sua igreja estão clamando e é hora de você tomar novas atitudes. O pastor tem que acordar. O pastor tem que tomar novas atitudes. E foi isso que Moisés fez. Ele reuniu todas as ovelhas na terra dos midianitas e tomou um rumo em direção ao Monte Sinai a 70 quilômetros. Era hora de suar a camisa. E o que aconteceu? Moisés conduziu as ovelhas pelo deserto. As ovelhas também têm que entender que quando for o momento de crescer, ela vai ter que passar pelo deserto até chegar na presença de Deus no Monte Sinai, chamado de Monte Horebe. E a história vai dizer que quando Moisés chegou no monte, Deus se manifestou para Moisés dentro de uma árvore, dentro de uma sarça. E a história vai dizer que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E aí você vai fazer novas perguntas. Que árvore é esta que a Bíblia chama de sarça? Pessoal, a história vai dizer que existem 7 tipos de sarças. E o que é mais importante é que aqui no Brasil, a sarça é conhecida como a jurema. É uma árvore cheia de espinhos. Ela cresce até 5 metros de altura. Mas lá em Israel, esta árvore chamada de sarça, às vezes era conhecida como acácia. E ela tinha uma madeira de excelente qualidade, resistente. Era madeira feia, cheia de nós, mas tinha muita resistência. Tanto é que a Arca da Aliança foi feita com madeira de acácia. E a madeira era tão deformada que Deus mandou cobrir de ouro por dentro e por fora. Isso é muito importante. A história também vai dizer que esta árvore é uma árvore venenosa. As flores desta árvore causam cegueira. As folhas causam morte. Então, na verdade, é uma árvore espinhosa e venenosa. Era uma árvore espinhosa e venenosa. E mesmo assim, Deus estava dentro dessa árvore. Isso é importante porque aqui nos faz entendido de que não existe dificuldades para Deus agir. E o que é importante aqui é que aquela sarça simbolizava a vida de Moisés. Porque Moisés estava naquele deserto como um homem seco, sem esperança, sem vida com Deus. E Deus mostrou aquela visão dizendo mais ou menos o seguinte: Moisés,
assim como eu estou trabalhando nessa sarça, eu consigo trabalhar dentro de ti. Outro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: essa árvore venenosa era uma tipologia do povo de Israel, que estava no Egito. Aquele povo trabalhando para Faraó, era um escravo, estava padecendo demais, mas Deus estava dizendo: aquele povo é tipo uma sarça, mas não será consumido. Ou seja, a prova, a luta não vai consumir aquele povo. E aí, dá para nós entendermos aqui que a leitura está fazendo uma aplicação para nós, dizendo o seguinte: esta prova não vai te destruir. Este fogo da vida não vai destruir essa sarça. É uma sarça ruim, porém Deus tem um projeto com ela. É uma sarça venenosa, lógico, mas Deus tem um projeto com ela. Então Deus poderia escolher o cedro, Deus poderia escolher uma outra árvore do deserto, árvores que não têm espinhos, mas Deus falou: não quero árvore sem espinho, eu quero árvore espinhosa, porque a árvore espinhosa, apesar dos espinhos, ela é uma árvore protegida. Então, os espinhos protegem a árvore. É uma árvore ruim, mas os seus espinhos é tipo um escudo, uma proteção. Então, Deus quer usar coisas particulares do nosso próprio corpo. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Que o diabo tinha colocado um espinho na carne dele? E Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, eu vou usar a tua vida com esse espinho. Então tem algumas pessoas na igreja que os espinhos não vão ser tirados. Não, os espinhos é a forma de Deus trabalhar com a tua vida. E Deus sabe trabalhar com espinho, Deus sabe trabalhar com madeira. E foi desta madeira de acácia que Deus construiu uma arca da aliança. Isso é muito importante, porque às vezes você está se achando menosprezível e Deus está dizendo: você tem espinho, mas tem uma boa madeira. E os animais do campo, que é símbolo do diabo e seus demônios, não têm o poder de penetrar na tua vida. E quando Moisés viu aquela visão, a Bíblia de Jerusalém vai dizer que Moisés foi por detrás. A nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida, ela não vai trazer a história completa. Mas se você pegar uma King James ou uma Bíblia de Jerusalém, original, claro, você vai entender que Moisés ele foi por detrás. Ele não quis encarar pela frente. Porque, na verdade, tem pessoas que não conseguem encarar as coisas de Deus pela frente. E todos nós sabemos que quando fala da parte frontal, está apontando para a justiça de Deus. E quando fala da retaguarda, fala da compaixão, fala de amor, fala de misericórdia. É por isso que a mulher de fluxo de sangue foi por detrás de Jesus, porque simboliza a compaixão. E Moisés aqui, quando viu a sarça pegando fogo, ele não quis se responsabilizar com a obra de justiça. E isso aí foi ruim para ele. Por quê? A história vai dizer que ele foi por detrás, e por detrás ele não conseguia enxergar e ouvir a voz de Deus. Por isso, ele precisou se aproximar da árvore. Então, observe que aqueles que estão indo por detrás, escondido, aqueles que não querem assumir a obra de Deus, vai pagar preço. Eles vão ficar por detrás, mas eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles não conseguem ver a face de Deus, tá bom? E foi isso que aconteceu aqui, olha. Moisés foi por detrás, mas não conseguia ouvir e não conseguia ver. Então foi necessário ele se aproximar, andar mais um trecho da estrada, porque quando você vai por detrás, você tem que andar mais, você tem que se desgastar mais. E a Bíblia vai dizer que Moisés se aproximou por detrás. E quando Moisés se aproximou por detrás, Deus deu 2 brados, dizendo: Moisés, Moisés, não se aproxime,
Então aqueles que vão por detrás, às vezes, não têm permissão de se aproximar o bastante para ver a face e a glória de Deus. Os textos originais vai dizer no rodapé que Moisés perdeu uma bênção muito grande. Porque se Moisés fosse pela frente, no sentido da justiça, ele receberia dons maiores. Mas como ele foi por detrás, ele foi disciplinado. Porque Deus disse para ele, não se aproxime. Porque Deus prefere que nós agimos pela razão, pela frente, e não pela emoção. Não é verdade? E isso é muito sério, porque tem muita gente agindo pela emoção, indo por detrás. E Deus quer trabalhar contigo pela razão. Deus quer te abençoar pela razão. E o texto da Bíblia Sagrada vai dizer que quando Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés disse, eis-me aqui. Isso aqui, pessoal, traz o entendimento de que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário saber que precisa dar tempo para a obra de Deus. É preciso estar disponível para fazer a obra de Deus. Quando Deus bradou, Moisés disse, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero fazer. Porque não adianta você se aproximar de Deus ou se aproximar dos dons ministeriais, dos dons eclesiásticos, sem tempo para a obra, sem disponibilidade para a obra. Quando Moisés disse, eis-me aqui, o Senhor disse, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Aí existem várias lições sobre essa ideia de tirar o sapato dos pés. Porque na cultura judaica, quando uma pessoa formalizava uma aliança, eles tiravam o sapato dos pés. Quando Moisés diz, eis-me aqui, Deus imediatamente fechou uma aliança com Moisés. Deus disse, tira o sapato dos teus pés, ou seja, faça uma aliança comigo. Quando você lê o livro de Ruth, você vai ter esta ideia de que quando uma pessoa vendia um terreno, uma casa ou uma propriedade, eles tiravam o sapato dos pés e ali formalizavam uma aliança, um documento. E isso é muito importante porque no Novo Testamento, quando João Batista viu Jesus, João Batista disse, eis ali o Cordeiro de Deus, que eu não sou digno de desatar os cadarços das suas sandálias. João Batista estava dizendo, eis ali o Cordeiro de Deus, o qual eu não sou digno de fechar uma aliança com ele. Essa questão em relação à cultura judaica, em relação aos sapatos, é vista também no livro de Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala, calçai os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz, que a tradução antiga diria mais ou menos o seguinte, calçai os vossos pés na aliança do Evangelho da Paz. Então, calçar os pés é fechar uma aliança. Isso significa que para Moisés continuar no monte, era necessário formalizar uma aliança. Eu vou interpretar para você. Tem pessoas atualmente que estão nos púlpitos das igrejas sem alianças. Tá? Tem pessoas pregando a palavra sem aliança. Eu falo aliança com Deus. Alianças que foram destruídas através dos pecados. E Deus está preocupado. Por quê? Porque para Moisés se manter no monte, só é aceitável a partir de uma aliança. Tira o sapato dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. E para você se manter no lugar santo, é necessário você formalizar uma aliança. Então tem pessoas querendo fazer a obra sem aliança. Outro detalhe que podemos observar aqui é que Deus disse, o lugar que você está pisando é um lugar santo. E o que significa a palavra santo?
significa um lugar separado. Deus estava dizendo: Moisés, a partir do momento que você fechou a aliança comigo, esse lugar se tornou santo. E eu vou preparar este lugar, vou separar este monte, porque, Moisés, eu tenho uma missão com você. Você vai para o Egito liberar ou libertar o meu povo da mão de Faraó. E depois de 2 anos, Moisés, você vai passar aqui nesse monte, e aqui nesse monte eu vou te entregar as 2 tábuas da aliança. Então, quando Deus disse, o lugar que você está pisando é terra santa, Deus estava dizendo, eu estou reservando este lugar. A missão começa agora, Moisés, mas vai ser concluída depois. Porque quando você voltar no Egito, neste lugar, um dia de domingo, tá? Porque as tábuas desceram do céu no primeiro dia da semana, que é chamado de domingo. Em um domingo eu vou te abençoar. É por isso também que o Pentecoste aconteceu no domingo, porque o Pentecoste estava parabenizando a descida das tábuas da aliança no Monte Sinai. Isso é muito importante, está na cultura judaica, tá, pessoal? E eu quero prosseguir aqui com mais detalhes. Observe que neste monte, depois que Moisés veio do Egito com o povo de Israel, Moisés conseguiu consagrar 80 dias. E foi neste mesmo monte que Moisés viu as costas de Deus. Então esse lugar realmente foi separado para um milagre poderoso da parte de Deus para Moisés. E aqui, pessoal, o texto vai dizer que Moisés, quando viu a sarça ardente e Deus falando dentro da sarça, na verdade, pessoal, aquela sarça pegando fogo era tipo de um portal, onde Deus se comunicava do mundo Kairos com Moisés no mundo Cronos. E dentro da sarça estava Deus e também uma comitiva de anjos. Então, na verdade, segundo a história judaica, ali era um portal, porque Deus, ele viaja num trono móvel. Tá? E em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, fala sobre isso. O livro de Salmos, o 18, vai falar sobre o trono móvel de Deus. Então, dentro dessa sarça ardente estava Deus, querubins, serafins, porque eram os serafins que colocavam fogo, porque os serafins são os anjos de fogo. Então, os serafins colocavam fogo na sarça e os querubins puxavam o trono móvel. E dentro desse trono móvel estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E além de Deus no trono móvel, estavam alguns anjos da primeira categoria, tá bom? Do primeiro escalão, tipo Gabriel e Miguel, que é o anjo do louvor e o anjo da guerra. Isso é muito importante. Deus anda sempre protegido, porque o mundo espiritual é o mundo de treva. Então Deus vem já preparado para guerrear. E o que eu achei importante aqui, pessoal, é que Moisés cobriu o rosto, porque todas as pessoas que viam a glória de Deus, eles morriam. Então, no Antigo Testamento, quem via a glória de Deus morria. É por isso que o anjo disse para Jacó: deixe que eu vá, porque o dia já está amanhecendo. E se você, Jacó, vê a minha glória, a minha face, você vai morrer. Então, no Antigo Testamento, quem via a glória de Deus morria. Foi por isso que Moisés colocou um véu, colocou um pano sobre a sua cabeça, sobre o seu rosto, para que ele não pudesse enxergar a glória, a face de Deus. E isso aqui é muito importante, porque tem muitas pessoas procurando a glória de Deus, procurando se encher de poder, de unção, tentando se encher de glória, mas essa glória pode te matar, porque a palavra glória significa peso, né? A palavra glória nos originais hebraicos é kavod, traduzido como kabod, mas significa peso. Então, se você
procura muita glória de Deus, e se você não distribuir essa glória, você vai acabar morrendo. Por que tem muitas pessoas que estão morrendo dentro da igreja? Porque tem muita glória e não distribui essa glória. Dá para observar aqui, pessoal, que um homem chamado Uzá, ele tocou na arca e Deus fulminou na hora. Porque às vezes tocar na arca aparentemente é legal, aparentemente é ajudar a Deus, aparentemente é ajudar o próximo. Porém, se você toca na arca despreparado, você acaba morrendo. Se você se aproxima de Deus despreparado, você acaba se prejudicando. E muitas pessoas atualmente estão buscando a glória, mas estão despreparadas. E aí acaba morrendo, acaba se desviando, acaba se destruindo. Famílias, né, que estão se destruindo porque cheio de glória, mas não distribuem essa glória. Isso aí é muito prejudicial. E o texto continua dizendo que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por que Deus colocou Abraão, Isaque e Jacó? Porque Deus estava lembrando a Moisés que Moisés era um descendente de Abraão. Deus estava dizendo: acorda, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus da tua família. E a tua família, Moisés, está no Egito, sofrendo. A tua família, Moisés, está na mão de Faraó, passando apuros, sofrendo, morrendo. Faraó está matando a tua família. Enquanto você está cuidando de ovelhas, a tua família está morrendo, Moisés. Então, pessoal, tem muitas pessoas cuidando de ovelhas, de Jetro, ovelhas dos outros, tá bom? E esquece de cuidar da família. Tem pastores que só têm visão para ovelhas, enquanto a família está na mão de Faraó, como escravo. E Deus está dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Lembra da tua família? Acorda para a vida. As ovelhas que você está tomando conta não é sua. Deus está falando: pastor, a ovelha que você está tomando conta é de Deus, mas cuida da tua família, homem. Pastora, líder, você está cuidando da igreja, faz bem, mas você tem que cuidar da tua família, porque tem pessoas que só têm visão para a igreja, dia e noite, ligado ao mundo espiritual. E observa que até Deus, às vezes, lá no Jardim do Éden, descia do céu para se envolver com o mundo físico, enquanto nós, que às vezes estamos liderando, só temos olhos para as coisas da igreja. E Deus está nos despertando: acorda para a vida. Faraó está matando a tua família. Então é por isso que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, Moisés. Eu sou o Deus da tua família. Observe, pessoal, que o texto continua dizendo que Moisés perguntou a Deus: qual é o teu nome? E Deus respondeu: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o alimentador de todas as coisas, o autossuficiente. Nesse texto aqui, Deus revela para Moisés o tetagrama, que são as 4 letras do nome de Deus: YHWH. Aí esse nome define o nome eu sou o autossuficiente. E algumas pessoas têm perguntado: por que Deus não revelou o seu nome original? É porque, pessoal, existia uma cultura judaica que diz que aquele que soubesse do nome verdadeiro de uma divindade, esta pessoa seria o dono da divindade. Quem soubesse do nome teria o poder sobre a divindade. Então Moisés pergunta: qual é o teu nome? Mais ou menos assim: eu quero ter o poder de mandar sobre ti. Isso aqui é muito importante porque até hoje as pessoas tentam mandar em Deus. Até hoje algumas pessoas tentam colocar Deus contra a parede. E Deus falou: eu não vou revelar o meu verdadeiro nome. Eu vou te dar o tetagrama. Eu vou te dar as 4 letras. Então, pessoal, esse texto nos revela que Deus, Ele é o soberano,
o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele não trabalha de acordo com as nossas vontades. Ele trabalha de acordo com a nossa necessidade. O mais importante é a necessidade. Pessoal, eu estou terminando este vídeo. Se você quiser coisas detalhadas e profundas, você adquira o meu livro, tá bom? A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. E eu peço também que você se inscreva no meu canal e que também divulgue os meus vídeos. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.